Olá, aluno! Professor Fabrício Melo, dando continuidade aí com o nosso curso sobre a parte física da máquina, sobre o hardware, né? Como eu falei, é um curso um pouquinho grande, mas se está no edital, vai cair alguma coisa, temos que tentar cercar tudo, né? No último bloco, vimos a inicialização da coisa, tipos de computadores, entramos já na memória ROM, não foi isso? E agora a gente vai dar sequência às memórias. Joga lá! Pode ver que eu sempre vou colocar um mapinha mental para você estar se orientando, porque observa que a primeira coisa que nós estudamos foi a memória ROM, não foi? Nós vimos que a memória responsável pela inicialização da máquina, dá o boot, por isso que tem aqui as funções dela, tá vendo? Ó, no mapinha mental, né, o que tem dentro dela, os testes que ela faz, não foi? Aí nós vimos que um dos componentes que é testado é o HD, não foi? Que ela vai até o HD e pergunta para o HD se ele tem o quê? Se ele tem sistema operacional, não é isso? Se ele diz que tem, ele vai carregar o sistema. Então, vamos estudar justamente esse próximo componente agora aí. Temos aí o HD, o famoso disco rígido, conhecido como memória auxiliar ou secundária, e também conhecido como o Winchester, um nome um pouco mais antigo, mas ainda algumas bancas costumam utilizar. Ou disco eletromecânico magnético. Por que de ser eletromecânico magnético? Ele trabalha com um sistema de discos, que são os pratos, que um motor consegue rotacionar e a leitura é feita por uma agulha por meio de magnetismo. Por isso que ele é dado esse nome. É uma tecnologia aí bem ultrapassada, né? Também conhecido como memória de massa. Se cair na prova esse nome, esse termo massa, pode ser relacionado também a disco rígido, a memórias auxiliares, né? É uma memória não volátil, cuidado com isso. O que é não volátil? O conteúdo não se apaga quando o computador é desligado, ele consegue armazenar. Então, tudo aquilo que nós instalamos no computador, sistema operacional, os programas, os jogos, todos, via de regra, ficam dentro do disco rígido. Então, aquele C2 pontos que aparece lá no Windows, é ele, é o seu disco rígido, que é onde está instalado aí o seu sistema operacional, tá? É um dispositivo muito lento, aí que está o problema. Para trabalhar com rotação, né? A velocidade dele é calculada em RPM, você tem aí discos mais ou menos girando em 7.200 rotações por minuto, que seria, tem até de 10.000, tinha um antigo de 5.400, isso é muito lento. Ele dá mais ou menos aí 100 IOPs, que são operações de entrada e saída por segundo, e mais ou menos 200 megabits por segundo de leitura, para fazer a leitura dos dados, e 150 megabits por segundo a gravação dos dados. Então, se você for comparar com a próxima memória, você vai perceber que é um dispositivo realmente muito lento, ultrapassado, tá? E a dica que eu dou a você, ó, geralmente ele é a maior memória de um computador pessoal. Então, quando você vai comprar um computador, o maior número que você vê com relação a armazenamento, de fato, vai ser o disco rígido, né? Hoje você tem aí discos rígidos variando de 250 GB até 14 terabytes de armazenamento ou mais. Pode colocar aí essas reticências, significa que está sempre aumentando. Eu estou gravando aqui, mas amanhã pode ter um disco rígido aí com uma capacidade maior. Aí você fala, pô, professor, realmente é ultrapassado, mas por que ele ainda fica no mercado, né? Vou colocar aqui algumas características. Porque ele é um dispositivo, ó, primeiro que ele é durável, né? A vida útil do disco rígido, ela é alta. Se você cuidar bem do seu HD, ele dura aí 10 anos ou até mais, né? É uma tecnologia barata, então ele é barato. Você compra discos rígidos aí de 1 tera aí, né, pagando pouco, pagando bem menos, às vezes que até pagaria num pendrive de mesmo tamanho. Então, por ser durável e barato e grande em questão de armazenamento, né, ser a maior memória, o custo-benefício dele é interessante, né? Só que tem já computadores aí que não faz mais sentido usar o HD, somente esses notebooks mais finos, né? E eu vou explicar quem substituiu. Ó, tecnologia, o que é a tecnologia? É como o disco rígido liga na placa-mãe. O disco rígido é ligado através de um cabo que sai dele e vai para a placa-mãe. Você tem a tecnologia chamada IDE, que é a antiga ATA, que é aquele cabo cinza, um cabo aí largo, muito ruim, ocupava muito espaço, dobrava, quebrava à toa, já não usa mais. A tecnologia que é utilizada hoje
é a SATA, que vem evoluindo. SATA 1, SATA 2, você tem uma evolução aí interessante. Então hoje, atualmente, a tecnologia chama-se SATA. Se esse nome cair relacionado ao disco rígido, você já sabe aí mais ou menos quem ele está cobrando. Ele coloca lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, ó. Ele coloca assim, ó, 1 TB na prova, SATA. Né? Aí, para facilitar, ele pode colocar assim, ó, HDD, que é Drive Disco Rígido. Então você sabe que é um disco rígido, armazenamento de 1 TB, tecnologia SATA. A gente vai estudar para frente ainda, você vai ver as fotos aí do IDE e do SATA para você comparar a diferença, tá bom? Quem é que está substituindo o disco rígido? Aí, ó, o SSD. Esse aí é o dispositivo mais moderno que você tem hoje, né, nos computadores aí modernos. A gente chama de drive de estado sólido, né, o nome aí que eles estão utilizando com maior frequência. E é uma tecnologia o quê? Chamada de memória flash. Por que memória flash? Memória rápida, porque o SSD nada mais é do que um chip idêntico a um pendrive. Se você descascar um pendrive, você vai achar um chipzinho desse lá dentro do pendrive. Esse chip, ele vem hoje fazendo o papel de HD no seu computador. Aí, ó, nem compara, ó, velocidade muito mais rápida. Por quê? Porque o SSD trabalha com Hertz. Hertz é frequência, pulso elétrico, é outra tecnologia. Então, olha só, ele trabalha com 1.500 operações de entrada e saída por segundo, mais ou menos, tá? Isso é uma média, né? E olha a diferença, o HD trabalhava com 100 IOPs, né? Mais ou menos 550 megabits por segundo para ler e mais ou menos 500 megabits por segundo para gravar. O HD é de 200 e 150, olha a diferença. Então nem se compara, né? A tecnologia ela é menor, então os computadores conseguem ficar bem mais finos, gasta menos energia, ele é mais econômico. Porém, os tamanhos são menores que o HD, a questão da capacidade. Você praticamente não tem um SSD hoje aí a fácil acesso de 14 teras, né? 10 teras. Então, ele ainda você não acha computadores com SSD muito grande, tá? Tecnologia de alto custo, aqui está uma outra desvantagem, é caro. É bem mais caro que o HD. Você pegar aí um HD de 1 tera e um SSD de 1 tera, você vai perceber que existe uma diferença de custo aí bem intenso entre os dois, né? E a vida útil é menor. O SSD ele comporta uma quantidade de gravações e leituras bem menor do que você teria num HD, tá? Só que isso aí vem aprimorando, tá? Tem tecnologias que estão melhorando, porque as tecnologias hoje estão fazendo o aproveitamento total do espaço do disco. Porque os primeiros, você ia apagando um dado, ele ia salvando o dado no mesmo lugar. Aí pedaços da memória iam ficar sem utilização. Hoje ele distribui, tá? Você tem tecnologia que distribui, então você consegue aumentar a vida útil, tá? Aí você fala, professor, mas vale a pena adquirir um computador com SSD? Vale demais, aumenta muito a velocidade de carregamento da sua máquina. Você liga um computador, ele carrega muito mais rápido o sistema operacional com o SSD do que com o HD, tá? Mas, professor, fica caro. Então, o que eu indico? Você fazer uma tecnologia híbrida. Sabia que existe isso? O híbrido é você ter um computador com HD e um computador com o SSD. Tecnologia mista também. O que vai funcionar aí? No SSD, você instala o seu sistema operacional. Você instala o Windows. E no HD você instala os programas, os jogos, suas músicas, seus arquivos. Então você pode ter, por exemplo, um SSD de 256 GB para o sistema operacional e um HD de 10 teras, né, para os seus programas aí. Não teria problema nenhum. Ia ficar mais fácil aí para você. Tudo bem? Perfeito? E o terceiro sistema de armazenamento que está bombando, né? É o que até já vimos no primeiro bloco do ThinClient, é o armazenamento nas nuvens. Cloud Storage, né? Então hoje é muito usado você ter um computador que guarda as informações lá nas nuvens, né? Então vem com armazenamento curto, armazenamento pequeno, para você poder jogar tudo nos servidores. Por isso que justifica que o HD, né, é uma memória auxiliar secundária, né? Exatamente por não ser obrigatório, porque tem equipamentos hoje que nós vimos lá no início, que nem com HD vem, que é o caso desse tipo de computador aqui. Perfeito?
Bacana, então vamos às questões dele. Olha lá, questão 11 do nosso curso. Considere as afirmações sobre os discos rígidos. O disco SSD é mais silencioso que o disco SATA. SATA é quem? É um HD, tecnologia mais nova. É muito mais silencioso, ele é um chip, não faz barulho, né? Então, a 1 está certa, se a 1 está certa, eliminamos a B, eliminamos a C, né? Até o momento. 2. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SATA possui valor financeiro mais alto comparado ao valor do disco SSD? Ou seja, o HD é mais caro que o SSD, aluno? De jeito nenhum, jamais. É de alto custo. Então essa 2 não passa. Se ela não passa, não é a D e nem a E. Será que é a A? Então vamos para 3. Considerando a mesma capacidade de armazenamento, o disco SSD consome mais energia comparado ao disco SATA. Não mesmo. SATA é um motor que vai ser utilizado para fazer a leitura. O SSD, pulso elétrico. Então o consumo é menor. Por isso que os notebooks investem muito, né? Para dar uma autonomia melhor à bateria. Então, tá errado. Realmente, respostinha, letra A. Ok? Beleza? Mais questões. Vamos para 12. Atualmente são utilizadas duas tecnologias para armazenamento permanente de dados em computadores pessoais, o HD e o SSD. Considere as seguintes afirmativas a respeito dessas tecnologias e está na alternativa correta. A tecnologia SSD consome menos energia que a tecnologia HDD? Olha, de novo, questão meio que repetiu a última, né? Sim, se essa está certa, eliminamos a A, eliminamos a C, eliminamos a D, né? Então são todas, olha só, a 1, né? 2, a velocidade de leitura e gravação de dados na tecnologia SSD é superior à da tecnologia HD? Com certeza, muito superior. Então, letra E já está eliminada. Considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base na tecnologia SSD são proporcionalmente mais caros que com base na tecnologia HDD, sem nenhuma sombra de dúvidas. Faz um orçamento do SSD de 1 TB e de um HD de 1 TB para você ver. A diferença é muito grande de preço. Então, temos a respostinha letra B. Vamos para 13. Assinale a alternativa que faz uma afirmação incorreta, cuidado com isso, que o nosso cérebro vai para a correta, sobre a tecnologia SSD. Vamos lá. O SSD é uma tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido HD. Ele não possui partes móveis, é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, que é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos, como os HDs. Correto, essa está certa. B. Os SSDs mais comuns no mercado possuem 3 componentes fundamentais: memória flash, o canal de distribuição e o controlador. Opa! Quantos componentes fundamentais que nós vimos aqui, aluno? 2. Controlador e a memória flash. Então não são 3, são 2. Canal de distribuição, não. Então tá aí, incorreta. Letra C, o controlador do SSD gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash, sim, que é o processador dele. O controlador do SSD, que é formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance. O chip é capaz de quê? De gerenciar o cache de leitura e escrita de arquivos, criptografar informações e mapear partes defeituosas do SSD para evitar a perda de dados. Correto. E a E, o controlador do SSD possui uma tecnologia chamada Weir Leveling, que pode ser traduzida como distribuição de uso. Quando o arquivo é criado ou alterado, o controlador automaticamente grava os novos dados em blocos menos utilizados. Olha só, essa questão foi para confundir com a B. Que a B, esse canal de distribuição, é mais ou menos o que está dizendo aqui dessa tecnologia. Ó. Só que é uma tecnologia que vem dentro do controlador. Ele não é um componente, ele vem embutido no controlador. Que é o seguinte, você aumentou muito a vida útil do SSD. Porque antigamente é o seguinte, quando você guardava um dado, como é que funcionava? Esse dado ficava sempre armazenado no mesmo espaço. E como é leitura elétrica,
Você colocar escrita, leitura, escrita, gravação sempre no mesmo espaço, uma hora isso aí vai acabar. Você vai danificar o disco. E outros espaços não eram lidos, não eram usados. Essa tecnologia WeLiving consegue fazer com que o controlador consiga usar proporcionalmente o SSD por igual. Então eu armazenei um dado no espaço, deletei, quando eu armazenar outro, ele já manda para um outro espaço que ainda não foi usado. Então você consegue distribuir o armazenamento de maneira proporcional. Então por isso que houve uma melhoria muito grande nos SSDs mais recentes e com isso a vida útil aumentou bastante. É isso que eu quis dizer na questão. Perfeito? Então, volta lá. Tá aí, a B é a resposta errada e vamos para 14. Olha lá. A conexão entre a unidade de disco rígido e o sistema de computação acontece por meio de interface controladora. As primeiras unidades de disco apresentavam problemas com essa conexão, pois quando havia necessidade de aumentar a taxa de transferência, ocorria aumento de ruído na conexão. Para solucionar essa problemática, uma determinada empresa incorporou a interface controladora à própria unidade de disco rígido. Essa tecnologia ficou conhecida como. Cara, isso é uma questão de história, viu, aluno? Lembra? O HD está aqui, ele vai ter um cabo que vai ligar aonde? Lá na placa-mãe. Ele quer saber o nome dessa entrada. Quer saber o nome disso aqui, ó. É isso. Letra A, Serial Interface Device, ou seja, SDC, né? Implantado pela empresa Seagate. Letra B, Integrated Drive Electronic, ou seja, isso aqui seria o SIDC. A B seria IDE, implantada pela empresa Western Digital. Letra C, Hard Disk Interface Control, implantada pela empresa Fujitsu. Letra D, Serial Drive Control Interface, implantada pela empresa Samsung. E letra E, IHDC, implantado pela empresa Maxtor. É só lembrar quais são as tecnologias que existem no HD que nós vimos lá atrás. IDE e a atual hoje que é o SATA. Então era procurar IDE ou SATA. Então resposta, letra B. É isso que ele quis. É uma questão que assusta, mas ao mesmo tempo não é tão difícil assim. Que é só lembrar do que nós vimos. Perfeito, bacana. 15. Dentre as tecnologias em uso de armazenamento externo de dados, assinale a mais recente. O que você tem de mais novo aí? Blu-ray, que é o famoso disco azul da Sony. Solid State Drive, ou seja, SSD. Compact Disc, que seria o CD. Security Digital. Conheço. Seria aquele SDzinho? Deve ser aquele SD, né? Utilizado até em som de carro muitos anos atrás. Ou HD Hard Disk. E aí? Tem nenhuma sombra de dúvidas. É o SSD. É a tecnologia que está bombando aí, né? Para armazenamento, né, externo de dados. Por quê? Porque o SSD é muito utilizado para quê? Para pendrives, cartão de memória. Trabalha com disco drive externo, ou seja, sólido. Então, letra A, letra B, né, é a nossa resposta. Perfeito, aluno? Então tá aí, ó, voltando ao nosso mapinha mental, o que nós estudamos até o momento? Vimos a ROM, que foi a primeira memória que entrou em ação. Depois vimos que através do teste ela foi até o HD, que nós acabamos de estudar. O HD tem sistema operacional, ela dá o comando para o HD ser carregado na RAM, que é onde é dado o tal do boot, né? Então nós vamos estudar justamente quem agora? A memória que recebe o sistema operacional. Qual é a memória que recebe o sistema operacional? A memória RAM. Vamos para ela agora. Olá, RAM significa memória de acesso aleatório. Read é access memory, né? Ou seja, a memória que você tem um acesso aleatório, né? Ou seja, random access, que a gente fala. Ela é uma memória conhecida como memória principal também. Por que memória principal? Porque ela é uma memória obrigatória. Um computador não funciona sem ela, tá? Tem que ter ela também. Então, tanto a ROM como a RAM são as memórias principais do computador. Atenção a isso. Só que ela é uma memória
temporária ou transitória, que a gente conhece como memória volátil. Por quê? Porque ela serve para armazenar temporariamente todos os programas executados no computador. Então, quando você liga o computador, a ROM, pega o sistema no HD e carrega na RAM, o sistema e tudo que você abre fica lá o quê? Temporariamente. Não fica armazenado lá o resto da vida. Então, só enquanto o computador está funcionando que está na memória RAM. Então, esses slides que você está assistindo nesse exato momento, aluno, estão dentro da memória RAM da máquina que eu estou usando aqui. Hora que desligar, né, vai apagar tudo que está dentro dela. Por isso que você tem que salvar os seus arquivos, né? Porque aquilo que está sendo executado está na memória RAM. Por isso que ela é uma memória de acesso aleatória, Random Access Memory, né? Eu falei read é de memória ROM, é Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ok? Beleza. Aí tem a ideia, tecnologia atual, as RAMs estão trabalhando hoje com tecnologia DDR, que no caso já estamos na DDR4, é a tecnologia utilizada. Então você vai comprar hoje um computador, vai estar escrito lá que aquele computador tem DDR4, que é uma memória do tipo SDRAM. Essa memória não é a maior memória do computador, toma cuidado, mas também não é a menor, tá? Memória RAM é um tamanho mediano. Aí, ó, tá aqui os tamanhos. Ela varia aí hoje entre 4 até 128 GB de memória RAM, apesar que é muito raro ter, mas é mais ou menos o tamanho que você vai achar aí em algumas máquinas. E aí vem aquela ideia, quanto maior a memória RAM, melhor é o desempenho do seu computador. Não há nenhuma sombra de dúvida. Se você vai comprar um computador que tem 4 GB de memória RAM e vai comprar um de 8, o de 8 é melhor, óbvio, porque você tem mais espaço. É só você entender o seguinte, como é que eu brinco com os alunos. Imagina o seguinte, a memória RAM sendo a sua mesa de trabalho, certo? E os livros sendo os programas. Se você tem uma mesa pequena, essa mesa cabe poucos livros. Se você aumenta o tamanho dessa mesa, vai aumentar a quantidade de livros que você pode abrir ao mesmo tempo. Não é isso? É a memória RAM. Então, quanto maior a memória RAM, mais programas o processador vai ter para processar no seu sistema. Por isso que é proporcional. Porque, por exemplo, quando você fala em HD, disco rígido, você sabia que o disco rígido, quanto maior, mais lento fica o sistema, né? O HD. Por quê? Porque é mais espaço para buscar dados. Então ele aumenta aí a lentidão. Já a memória RAM ela é proporcional. Ok? Voltando lá. Observação, existem outras memórias RAM no computador. Cuidado com isso. Por exemplo, a sua placa de vídeo, sabia que ela precisa de memória RAM para funcionar? Agora, se você tem uma placa de vídeo dentro de uma placa-mãe, como nós vimos, que é aquela placa-mãe on-board, a placa-mãe on-board, ela usa a memória RAM para a placa de vídeo. Por isso que a gente chama de memória compartilhada. Você vê isso escrito no computador. Quer dizer que sua placa de vídeo está renderizando as imagens usando parte da sua memória RAM. Isso é muito ruim. Agora, existe a placa de vídeo que? Dedicada. Placa de vídeo dedicada, ela vem com um processador gráfico dentro dela, que é o GPU, que é o processador gráfico, e ela vem uma memória RAM dentro dela, que hoje é tão moderno que já está na DDR5. Por isso você vai comprar uma placa de vídeo e está lá, que aquela placa tem 4 GB de memória RAM. É porque ela é uma placa dedicada. E essa memória é um tipo de memória RAM que está aí dentro da placa de vídeo. Perfeito? Então, esses são os usos aí dessa famosa memória do nosso computador. Beleza, aluno? Até aí, tranquilidade sobre esses conceitos iniciais da Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Perfeito. Então, vamos dar um tempinho no nosso bloquinho. No próximo bloco, nós vamos voltar com mais questões, né? Vimos a teoria, entramos com as questões da memória RAM. Volto já. Abraço.